100 linguagens da criança, a abordagem de Régio Emília na educação da primeira infância. Quais foram os pontos de partida para a gente compreender o que é a abordagem Régio Emília? Nos últimos 30 anos foi criado um conjunto inovador e singular de suposições filosóficas e de currículo dentro de um método de organização todo diferente e dentro de um desenho de escola, desenho de ambiente diferenciado, que como um todo unificado chamamos de abordagem Régio Emília. Dentro dessa abordagem, as crianças elas são encorajadas a explorar o seu ambiente, a se expressar através de todas as suas linguagens. A palavra, o movimento, esculturas, teatros de sombras, colagens, dramatizações, músicas, desenhos e por meio das pinturas. Desde muito cedo as crianças são encorajadas a falar e a se expressar de formas diferentes. Essa abordagem incentiva o desenvolvimento intelectual das crianças por meio de um foco sistemático de representação simbólica. Um dos focos sistemáticos de representação simbólica é por meio do desenho. A criança é encorajada a representar, por meio do desenho, a forma como ela vê o mundo. E esse enfoque oferece também novos meios de pensar sobre como a criança aprende, sobre qual é o papel do professor dentro de todo esse organismo, sobre a organização e o gerenciamento da escola e o desenho e o uso dos demais ambientes físicos. E sobre o planejamento do currículo, que se valida da descoberta conjunta de solução de problemas e daquilo que o professor propõe também. Nós aprendemos algumas lições em relação a essa abordagem Régio Emília. A primeira lição a se aprender é o trabalho com projetos e artes visuais para crianças pré-escolares. Dentro dessa abordagem, é estimulada na criança que ela extraia um sentido mais profundo e completo dos eventos e dos fenômenos do seu ambiente. Então, qual seria os temas de estudo para as crianças? É aquilo que ela vive no cotidiano. Estudar a fundo eventos do cotidiano. Exemplo, a chuva, a horta que está lá no quintal ou mesmo no ambiente escolar, os animais que a gente encontra, os bichos que encontra dentro do ambiente escolar ou fora, a aranha. Então, tudo aquilo que compõe o ambiente da criança e que ela se sente encorajada tem uma curiosidade ou se sente encorajada para descobrir mais a fundo as folhas, a flor, a árvore, tudo que tem ao redor da criança se torna objeto de estudo, desde que parta da curiosidade delas, tá? E as crianças são encorajadas a tomar decisões e fazerem as suas próprias escolhas, geralmente em colaboração com seus colegas. As atividades, elas incluem observação direta das crianças, perguntas a pessoas especialistas que são relevantes na área, coleta de artefatos pertinentes para poder estudar, a representação dessas observações, das ideias, de memórias, de emoções, de imagens, de novos conhecimentos de várias maneiras, incluindo encenação dramática, usando as linguagens gráficas também. Diante de tudo, a segunda lição que a gente consegue retirar dessa abordagem é o tratamento sério em relação ao trabalho das crianças. O trabalho das crianças não é olhado, não é considerado apenas como um desenho ou um rabisco. Dentro dessa abordagem, tudo que a criança produz é olhado com seriedade, tem uma valorização muito grande. Só que as crianças são organizadas, são encorajadas a conversar a respeito do que elas estão aprendendo, são encorajadas a registrar por meio do desenho, por meio de esculturas, aquilo que elas estão aprendendo. Então, na hora que se observa todo aquele material, é possível entender que a criança
representou a sua maneira de ver o mundo, a sua maneira de compreender aquilo que foi exposto, aquela pergunta que foi feita ao especialista, aquela organização toda que o professor já fez para que ela assimilasse os conteúdos ou aquilo que foi organizado para ser aprendido. A criança consegue transpor por meio do desenho, por meio da escultura, por meio das artes, por meio da dramatização, né? Por isso que são usadas todas as linguagens da criança, não é só a oralidade, não é só a escrita. Dentro dessa abordagem, os educadores se referem a essas representações todas visuais, né? Tanto o desenho, como a tentativa de escrita, como as esculturas, como linguagens gráficas. Tá? A terceira lição que nós podemos retirar dessa abordagem é a representação realística e imaginativa. A extensa experiência de desenhar e pintar a partir das suas próprias observações não inibem o desejo, a capacidade das crianças de continuar desenhando e pintando. Pelo contrário, eles entendem que é uma forma de se expressar. Então, não é por muito oferecer no desenho que a criança fica cansada e chega um momento que ela não quer mais desenhar. Não, ela entende que é importante porque os adultos daquele ambiente valorizam esse tipo de representação. Elas entendem que por meio dos desenhos ela pode mostrar aquilo que ela aprendeu, ela pode expor a sua curiosidade, a sua dificuldade, ela pode se comunicar com o mundo, mesmo sendo muito pequena. As linguagens gráficas oferecem um modo para explorar e expressar entendimentos do mundo. Uma quarta lição é o conteúdo do relacionamento entre professor e criança. Nesse contexto, os indivíduos precisam relacionar-se uns com os outros. E esse relacionamento é centrado no trabalho do professor e do aluno, não em cima de rotinas. Então, o professor, quando vai pensar na sua aula, quando vai pensar nas propostas, ele não fica pensando ou amarrado às rotinas que são estabelecidas pela escola. Pelo contrário, são organizadas de acordo com o envolvimento do professor e do aluno. Dentro disso, a gente percebe que precisa existir uma relação de confiança muito grande. Então, esse relacionamento com a criança, quando nós pensarmos em abordagem Reggio Emilia, quando nós pensarmos num novo contexto de ver essa criança, um novo contexto de aprendizagem, a gente precisa entender que esse professor ele tem que ter um novo olhar para a criança. Dentro da abordagem Reggio Emilia, o olhar do professor é muito importante. O relacionamento do professor, de professor e aluno, precisa ser um relacionamento de confiança, onde a criança consiga se expressar efetivamente. Que a partir do momento que existe confiança, que ele vai ser ouvido, que aquilo que ele está falando, a forma como ele está se expressando vai ser valorizada, que a forma como ele está entendendo o mundo pode ser organizado pelo professor e reorganizado por ele, né? Dentro dessa abordagem, o currículo e as aptidões e as necessidades, os interesses das crianças estão interligados. Então, o currículo ele não é fechado, ele é um currículo flexível, mas não flexível a ponto do que vamos estudar hoje, né? O que vamos fazer? Qual é a curiosidade de vocês hoje? Não, ela já é organizada de uma forma em que o professor tem esse diálogo com a criança no dia anterior, na semana anterior, a equipe se organiza e a equipe consegue pensar em planos e estratégias para a próxima semana. As crianças, por meio dos desenhos, por meio de todas as linguagens, elas se expressam e elas expressam as suas curiosidades, as suas necessidades, as suas dificuldades. E aí, tanto o professor, como o coordenador, como o atelierista, né? Vamos falar um pouquinho sobre o atelierista, como a cozinheira, eles se reúnem e eles preparam e se organizam para poder sanar essas curiosidades que surgiram na semana anterior. Mas a quarta lição, ela fala sobre o conteúdo de relacionamento entre professor e criança. Esse relacionamento a criança não é mera aprendiz,
e o professor, o adulto que oferece todo o conhecimento. Ele não é alvo da instrução, não. Essa criança, ela favorece, ela traz para dentro da sala de aula todas as suas curiosidades a respeito do mundo que a cerca. E mediante essas curiosidades, o currículo vai sendo construído. Então não é um currículo fechado, não é um currículo flexível, é um currículo organizado, pensado pelos adultos, mas partindo das crianças. Então, percebe que aí a gente lembra da lição número 3, né? A criança precisa ser ouvida. Na lição número 2, a criança precisa ser ouvida de novo, né? Na lição número 1, a gente percebe que existe essa participação e esse protagonismo da criança em relação a essa abordagem. Quando a gente tenta fazer um paralelo com o ensino tradicional, a gente consegue perceber que essa abordagem Reggio Emilia, ela traz todo um contexto diferenciado. Não é só o currículo que é diferente, a postura do professor é diferente, o ambiente é diferente, a relação professor-aluno, ela é vista de uma forma diferente, é uma forma completa, por isso que se chama uma abordagem, porque é um todo, né? Não é uma parte da escola que está sendo reorganizada diferente. Não, o desenho da criança não tem aquele caráter de deixar ele desenhando, pinta aí o que você entendeu da escolinha. Não é isso, né? É uma forma de expressão, de comunicação, para além de expressão e comunicação, é uma forma de expressão de entendimento de mundo. Então, tudo que a criança desenha é valorizado. Tem as assembleias, né? Eles organizam assembleias e nessas assembleias cada criança pode mostrar para os colegas aquilo que ela entendeu do que foi trabalhado durante o dia. Então, ele fez o desenho, eles sentam, né? Vocês vão ter a oportunidade de ver os vídeos, a gente vai colocar os links dos vídeos, onde vocês vão conseguir ver um pouquinho do que nós estamos falando e estudando. E a criança consegue passar e no momento certo ela fala, ela se coloca e ela entende o porquê, ela vai dar o porquê dela, que a aranha tem tantas perninhas e que ela entende. Isso ela mostra por meio do desenho e ela é estimulada também a oralizar, tá? Então vamos lembrando, né? Vamos lembrando então, as 100 linguagens da criança. A criança não é feita de ela não tem uma forma apenas de se expressar, ela tem diversas formas de se expressar.